começando mais um CarneCast, o primeiro podcast do Brasil a falar de carnes e produtos cárneos, tecnologia, de uma forma fácil, descomplicada, mas sem deixar de levar conteúdo relevante para a galera. Hoje eu tô aqui fazendo a vez do Lucas, mais uma vez. O Lucas está enrolado com um monte de coisa de trabalho, então estou assumindo aqui. E tô novamente com ele, Juliano Miranda, gravou podcast de química aqui com a gente, né, Juliano? E tá aqui hoje para falar de um assunto que não é diferente. Tô vendo que tem uma cola ali, né? Então, baita de um livro aí. Então, só pelo livro que tá ali, eu também tô com a cola aqui de forma digital. Vocês já sabem que vai vir conteúdo pesado pra galera, né? Mas, Juliano, você gravou um podcast com a gente já tem um tempinho. Pra galera que não ouviu, pra galera que esqueceu, que não lembra, se apresente pra galera. Fala aí, dê boas-vindas pro nosso público. Olá, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Juliano Miranda. Eu gravei um podcast aqui há um tempo atrás, nós falamos sobre oxidação de lipídios. Foi um assunto bem interessante, né? Nós demos explicações básicas aí da química que acontece por trás desses mecanismos de reação. E agora, novamente, a gente volta aqui, só que numa outra situação, para apresentar alguns estudos, alguns trabalhos que nós realizamos e estar compartilhando essas informações com vocês. Então, Juliano, muito obrigado por estar aqui. Para a galera que está ouvindo ou assistindo, para vocês entenderem o que está acontecendo, nós vamos iniciar agora uma sequência de vários episódios. Juliano vai fazer hora com a gente aqui, então a gente vai gravar alguns episódios ali. Eu não sei se vão dever pelo tempo ali, a gente divide em alguns episódios, a gente grava 2 ou 3, vamos ver, conforme vai desenrolar pelo tempo, para não ficar muito longo e muito pesado para a galera também. Mas você sabe que na semana passada já vocês assistiram e ouviram aqui o professor André Guerra, veio falar de um assunto que nós levamos lá no evento que teve algumas semanas no Meet Leader. E esta sequência de palestras também vai trazer para a gente o que nós falamos. Então, desde o ano passado, quando nós tivemos a primeira edição, nós começamos a pesquisar a influência de vários aditivos. O evento teve o tema de uso responsável de aditivo. Então, nós começamos a pesquisar a influência de um aditivo no consumo, por exemplo, de nitrito, a influência da textura, a influência de uso de um fosfato, de um cloreto de sódio, por exemplo, na textura de um produto, na atividade de água, e geramos muitos dados e apresentamos lá no evento, que foi sensacional no Meet Leader. Nós dividimos o palco lá para fazer uma palestra, e a ideia é reproduzir para você que não pôde estar lá ou que esteve lá e quer ouvir de novo. Então a gente está com esse formato aqui, eu estou com o computador, Juliano está com o livro, e a gente vai passar para a galera que está vendo alguns slides que foram apresentados lá na tela. Aqui nós temos mais tempo, então vamos apresentar mais dados do que foi apresentado lá no Meet Leader, e de uma forma tranquila, que a gente pode dividir isso aqui em vários episódios. Então a gente vai espelhar a tela aqui. Para a galera que está vendo, pode ver a tela ali dos slides que a gente vai fazer. Para a galera que não está vendo, a gente vai falar de uma forma que fique tranquila também, para que o prejuízo de não estar vendo o slide também não prejudique em nada essa questão. Então, a gente começa aí falando de nitrito, né? E aí, existem alguns fatores que impactam o consumo de nitrito. É uma grande preocupação da indústria atender a legislação. A legislação de nitrito, ela fala que quando o produto vai ser consumido, ele tem que ter no máximo 150 ppm, 150 partes por milhão, ou 150 miligramas por quilo de produto. Então, as fábricas adicionam, às vezes tem fábrica que adiciona 150 ppm, é a grande maioria que a gente vê, mas tem outros que adicionam 300, 400, 500 ppm de nitrito, contando com o consumo ao longo do processo. Mas eu tenho que garantir que o produto, quando ele vai ser expedido, ele tenha 150 ppm. Tem um episódio de nitrito, foi o primeiro episódio que a gente gravou, nervoso pra caramba, iniciante aqui, eu e o Lucas aqui falamos de nitrito, é um dos mais assistidos até o momento. Mas elencamos algumas variáveis aí que fazem com que o nitrito seja consumido. Quantidade de antioxidante, falando de antioxidante, a forma dele de sal, eritorbato ou isascorbato ali. Acidez, muitos antioxidantes têm um caráter ácido, então às vezes a gente usa ácido cítrico, ácido ascórbico como antioxidante. Isso faz com que a acidez mude. Será que isso interfere no consumo de nitrito ou não? Teor de mioglobina.
onde nós sabemos que o nitrito reage com a mioglobina. Então, esse teor de mioglobina presente ali também é importante para o consumo do nitrito. Temperatura, nós sabemos que o nitrito é consumido ali durante o processo de cozimento. Muitas pessoas congelam o produto pensando que o nitrito não vai ser consumido. Aí a gente vai desvendar um mito aqui, que a gente tem que explicar por quê, mas é consistente que consome nitrito mesmo congelado, o produto. Concentração de nitrito, será que muda alguma coisa se eu começar com mais nitrito ou menos nitrito? E a atividade de água do produto. E aí, quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de cozimento, e esse cozimento ele vai influenciar de uma forma ou de outra em textura. E aí, num outro episódio, a gente trará a textura variando com, além do cozimento, fosfato, sal, teor de carne magra ali, proteína, carne, né? Teor de água e teor de gordura. E aí, eu vou passar agora para a parte da apresentação do Juliano, que vai falar para a gente um pouquinho dessa teoria que envolve, dessa química que envolve nitrito, antioxidante, enfim, Juliano. Já falei demais, já estou falando há um tempão aqui, a galera não aguenta mais ouvir eu falar, eu volto depois, agora a palavra é toda sua, explica para a gente o que acontece com o nitrito envolvendo as outras variáveis. Perfeito, Carlos. Quando a gente fala de nitrito, fosfato e antioxidantes, embora, por exemplo, o fosfato ele não participe diretamente das reações de cura, ele contribui para isso, né? E o nitrito, né, na formação de óxido de nitrogênio, é a principal rota ali da carne curada, né? Quando nós observamos a carne com aquele vermelho, aquele rosa, né, aquela cor rosada, é interessante, é o óxido de nitrogênio, que se ligou ao grupamento M ali da mioglobina, né? Seja para uma carne, para um produto frescal ou também para um produto cozido. Mas quando a gente fala de nitrito, das rotas de nitrito, o Leninger ele traz essa ilustração aí, que a natureza já faz isso de alguma maneira, né? Talvez até muito mais eficiente do que nós fazemos. Todo o nitrogênio, 4/5 do nitrogênio da atmosfera nossa é constituída por nitrogênio. Só que aquele nitrogênio central ali, ó, o N2, molécula diatômica, ligações covalentes e que são pouco absorvidas, né? Ou, na verdade, nada absorvidas pela maioria dos organismos vivos, né? Então, só uma pequena fração, né, de organismos conseguem sintetizar esse nitrogênio de modo que ele seja, na sequência, absorvida como um químico estável, né, como um químico aproveitável em outros ciclos aí, por outros organismos. Então, numa primeira etapa aí, né, o N2 ele é convertido em amônia ou amônio, né, NH3 ou NH4+. E uma pequena fração de bactérias é que faz essa conversão aí, de absorver o nitrogênio atmosférico e transformar ele em amônia. A amônia por si só é neurotóxica, mas na sequência, bactérias do solo ali, né, nas raízes das plantas, vão nitrificar essa amônia e na rota ali, na sequência aí, vão transformar essa amônia em nitrito, né, em NO2. As mesmas bactérias nitrificantes transformam esse nitrito em nitrato, que são absorvidos daí. Então, toda essa amônia convertida aí do nitrogênio atmosférico, ela é absorvida pelas plantas de modo a produzir aminoácidos que, na sua sequência, vão ser consumidos pelos animais, que vão usar esses aminoácidos, essenciais ou não, para a produção de suas proteínas. Obviamente, quando o organismo ele morre, ele devolve esse nitrogênio para o solo, né, e a rota, o ciclo do nitrogênio continua, né? Novamente, formação de nitrito, formação de nitrato, é consumido novamente pelas plantas, os animais absorvem isso. E uma outra rota aí, a de desnitrificação, é o nitrato por bactérias anaeróbias sendo convertido a nitrogênio. Então, isso mantém o equilíbrio entre o nitrogênio
que é absorvido da atmosfera, e o nitrogênio que é devolvido para a atmosfera. Claro que na indústria, Carlos, não é assim que nós obtivemos, que a gente consegue obter o nitrito. Não planta, né? uma planta lá, não coloca a bactéria, né? O nitrito que a gente usa nos famosos sais de cura, né? Exato, e não temos aí todos os recursos, né, que a natureza tem e conseguiu desenvolver, mas de certa maneira a indústria química acaba copiando isso. O mesmo nitrogênio atmosférico, ele é absorvido, né, ele é retirado da atmosfera e é sintetizado, né, e produzido em grandes quantidades de amônia, que é a matéria-prima principal aí para a produção de ácido nítrico, que são usados nos fertilizantes, e como também de todo o nitrito, nitrato, dentre outros compostos nitrogenados aí que são usados no dia a dia. Né? Só que o custo disso é muito elevado. Né? Produzir amônia requer grandes quantidades de energia, de pressão, em sistemas complexos aí de produção, e a mesma coisa se dá para a formação de ácido nítrico, que é a matéria principal para a produção aí do nitrato e do nitrito que nós consumimos da indústria. Né? Nós podemos dizer que esses dois caminhos, essas duas formações de produtos, dão origem aí à indústria química moderna. Né? Então, de certa maneira, a gente copia o que a natureza já faz de maneira sábia ali, né? Pega o nitrogênio atmosférico, que é onde ele está abundante, mas com baixa disponibilidade, e converte ele para outros produtos que a gente pode estar usando. O nitrito, né, na indústria carne, na indústria da carne, ele tem várias funções aí, né? Ele ajuda na manutenção da cor, ele é multifuncional, né? A coloração rosada da carne magra, pelas reações aí do óxido nitroso, do óxido de nitrogênio, na reação com o grupo M, como a gente vai detalhar, né? A gente vai explanar isso com mais detalhes. Ele retarda o desenvolvimento do ranço oxidativo, e ele inibe também a degradação por micro-organismos, né? Principalmente Clostridium, né? Que a gente sabe que é um caso preocupante aí, né? Que causa muitas mortes, e isso deve ser evitado. Mas não só na indústria da carne o nitrito é usado. Né? Por exemplo, ele é usado como medicamento, ele é usado na passivação. Existem muitos problemas com corrosão. Né? Corrosão na indústria, em todo o segmento da indústria, a corrosão é algo que gera muita perda. E o nitrito, por exemplo, como o nitrato, ele é usado na passivação de metais. Então, é um aditivo multifuncional aí, que é usado em vários segmentos da indústria. No agronegócio, né, se utiliza muito como fertilizante, né, fontes de nitrogênio com amônia, tem alguns nitratos também, né, que são utilizados como adubo, Exato. Né? Na indústria na indústria de fertilizantes, aí, no agronegócio, ele é de fundamental importância. Aí também nitrito, fosfato, são insumos presentes nessas áreas. Né? As reações de cura e de cor da carne, seja ela fresca ou curada, são complexas, e muitas das rotas não são totalmente compreendidas, mas existem muitos caminhos aí de formação, não só da carne rosada, como da carne mais escura, da carne esverdeada, né, dos vários problemas que a gente encontra com a carne, né, ou também das várias, não só dos problemas, né, mas também da cor agradável da carne. Existem muitos caminhos aí para que ela conheça, para que ela aconteça, na verdade. E um desses caminhos aí, pelo menos 2 rotas são conhecidas e desvendadas já com a ação do nitrito. Então, quando nós adicionamos lá na indústria, né, o nitrito na carne, a primeira reação que vai acontecer ali com o nitrito, né, em meio aquoso, é formar ácido nitroso. Esse ácido nitroso, numa faixa de pH entre 5,4 até 6, um pouquinho mais de 6, essa reação é favorecida. O equilíbrio da reação é deslocado para a formação do ácido nitroso. Esse ácido nitroso, na presença de substâncias redutoras, daí a importância de um antioxidante,
seja ela a vitamina C, ou os seus sais, ou o ácido eritórbico e os seus sais, vão deslocar novamente o equilíbrio para a formação de óxido de nitrogênio. Esse sim é o responsável pela cor da carne, é o óxido de nitrogênio que vai se ligar aí com o grupo M da mioglobina para formar aí o deslocamento de elétrons, o rearranjo de elétrons aí nessa situação, nessa reação química, que vai formar a cor rosada da carne. E esse ácido nitroso que forma, assim, você disse que assim que a gente coloca o nitrito na água ali, né, o sal de cura na água, já tem essa reação. A gente percebeu em vários experimentos, tem alguns dados aqui, quando a gente adiciona, por exemplo, 500 ppm de nitrito ou 300 ppm de nitrito e analisa essa massa logo na sequência, depois da mistura, eu já quantifico uma quantidade menor, porque a análise quantifica nitrito residual ou nitrato residual ali, né? Eu já quantifico uma quantidade bem menor, logo no primeiro momento que eu analiso. Isso você acha que é em função da formação desse ácido, que essa formação é imediata? A solubilidade do nitrito, ele é bastante solúvel em água. Então, quando nós adicionamos o sal ali, rapidamente ele vai se ionizar, vai se dissociar na água e formando e indo para a rota aí de formação de ácido nitroso. Só que não é só isso que vai acontecer também ali, Carlos. A interação, né, com outros agentes redutores e também na presença de oxigênio, o próprio óxido de nitrogênio que está sendo formado ali, não necessariamente ele já vai para o caminho da reação lá com a proteína cárnea, né, com o grupamento M. Na presença de oxigênio pode formar dióxido de nitrogênio, que é uma substância tóxica, né, bastante tóxica na verdade, de cor acastanhada, que é comum a gente perceber quando o aditivo é adicionado ali à massa, né? E não só esse tipo de reação vai acontecer também. Quando é castanho, quando a formação do dióxido de nitrogênio acontece, é visível. Mas em ambientes saturados com oxigênio, pode formar também tetróxido de nitrogênio, que é incolor. Então, ao adicionar o aditivo, existe uma perda para o ambiente com a formação desses gases. Por isso que a quantidade que eu adiciono, quando eu analiso, já pego uma quantidade bem menor, né? Do ponto de vista prático, Juliana, a gente mostrou alguns materiais, mas a molécula de mioglobina está totalmente envolvida com a questão do nitrito e a questão de formação de cor, e a questão conservadora do nitrito, que você falou do efeito que ele tem contra o Clostridium, e nós lemos vários e ouvimos várias palestras falando que o nitrito é um mecanismo muito eficaz no controle do Clostridium, que é um micro-organismo perigoso em indústria cárnea. E tudo tem a ver com esse elemento central que nós temos na mioglobina, que é o grupo M, né? Que dependendo da forma que ela estiver ali, e o ligante dela vai definir muito a cor. É uma molécula que tem um ferro central ali, e ela está ligada ali a 4 ou 5 moléculas de nitrogênio, né? E aí ela tem um outro ligante que determina muito para a gente o que é essa molécula, inclusive o nome da mioglobina, né? Se ela tiver com oxigênio, por exemplo, ela vai ser oximioglobina, mas se ela perde essa capacidade de ligação, ela oxida ali, o ferro que era +2 passa para +3, ela vira metamioglobina, e esse componente tem a coloração marrom, amarronzada. Isso é o que acontece em muitas carnes que a gente coloca em vácuo, por exemplo, ela oxida a mioglobina, então ela fica marrom. Mas se nesse ligante eu tenho um O2 ligado ali, então eu tenho a chamada oximioglobina, que tem uma coloração bem vermelha. Se eu incorporo o ar numa massa, ou se eu tiro uma carne do vácuo, eu vejo essa reação acontecer. Às vezes a carne está marrom quando está no vácuo, eu tiro do vácuo, ela recupera a coloração vermelha, porque eu expus ela ao oxigênio, e o oxigênio ligou aí no quinto elemento ali, né, no ciclo de ligação. No ciclo de ligação ali que estava ali, e formou um componente vermelho. Da mesma forma, eu posso ter um monóxido de carbono que se liga e forma a carboximioglobina, que também tem a coloração vermelha. Inclusive,
atmosferas modificadas colocando monóxido de carbono é permitido em alguns países como Estados Unidos para manter a carne vermelha por mais tempo, para evitar a oxidação. Então é um componente mais estável. E eu tenho a tal da nitrosomioglobina que eu vi no slide anterior seu aí, que tem vários nomes, né? Metamioglobina, depende da formação da mioglobina que ela liga. Eu conheço como nitrosomioglobina, que também tem aquela coloração vermelhinha ali. E aí, em carnes, quando a gente pensa em mioglobina, então se a gente pensar na mioglobina como uma molécula ali na deoximioglobina ou na oximioglobina, que o ferro está na configuração +2, ela vai sofrer a ação do nitrito ali. Então eu coloco o nitrito na massa. Esse nitrito, ele começa a oxidar a molécula de mioglobina, ele vai liberando, o resultado dele oxidar, ele passa para óxido nítrico e um radical peróxido e começa a formar, a mioglobina começa a virar metamioglobina. Então a primeira ação que eu tenho quando eu adiciono o nitrito na massa, isso é visível, a massa começa a ficar marrom. Isso é porque a deoximioglobina está passando para a metamioglobina, que é marrom. O ferro de +2 está passando para +3. Ele está perdendo um elétron. Quando ele perde um elétron, ele forma um radical superóxido aqui, né? Um radical que depois vai se ligar com outro oxigênio ou ligar com outra molécula de óxido nítrico e formar radicais peróxido. Então, o mecanismo de toxicidade do nitrito perante aos micro-organismos anaeróbicos estritos, por exemplo, como o Clostridium botulino, está muito veiculado a essa capacidade de formação de peróxido. E aí se eu pego bactérias que conseguem produzir catalase, a gente sabe que catalase quebra o peróxido em água e oxigênio, então ele não tem efetividade. Porém, a quantidade que eu tenho de mioglobina nessa forma, na forma de reduzida, né, com o ferro +2, ela é limitada. Então, o que eu faço na minha massa? Eu coloco substâncias antioxidantes. Ela vai pegar essa metamioglobina, que está na forma oxidada, e vai fazer com que a metamioglobina devolva esse elétron para a metamioglobina que ela perdeu e vá formando de novo mioglobina na forma reduzida. Então, eu vejo a massa ter uma coloração mais avermelhada ali. Mas essa reação do nitrito passando para óxido nítrico, ela não acaba. Na verdade, o antioxidante é que mantém uma quantidade suficiente de reagente para que essa reação continue e aí eu tenho um equilíbrio dessa reação e eu vou tendo a coloração da massa meio acastanhada, meio vermelha. De fato, esse óxido nítrico que está aqui presente, que ele pode ser representado de N-O aí, a ligação química dele, é o elemento que se liga de novo na mioglobina. Essa mioglobina tem a coloração vermelha e se eu cozinhar esse produto, eu vou desnaturar ali a parte proteica ali e eu tenho o nitroso hemocromo ali, que é uma molécula muito mais estável. Então, como você disse, a reação realmente não é simples, ela está de forma simplificada aqui. Eu não sei se a galera que não está vendo a apresentação dos slides aqui conseguiu acompanhar, mas é basicamente isso. Mioglobina na forma reduzida, ferro +2. Nitrito age nela, passa para metamioglobina, ferro +3, ela rouba um elétron, o antioxidante devolve esse elétron para a mioglobina, devolve ela, reduz ela novamente, eu tenho outra molécula de nitrito que age nela e devolve, essa reação fica em ciclo, por isso que eu tenho um consumo também do nitrito. E aí vários componentes, como nós já falamos no início, a gente prevê que tenha uma ação sobre o nitrito. Então, você coordenou um trabalho muito legal. Esse trabalho ainda não está publicado, ele só foi para ser publicado de forma de apresentação no Meet Leader e agora a gente está divulgando os dados aqui, mas faremos publicações em breve desse material, tem bastante material. E você coordenou junto com o pessoal da sua equipe lá uma avaliação de como que esse material é consumido. Então nós pegamos, né, Juliano, todos juntos lá, preparamos uma massa que tinha algumas características ali. Concentração de massa de linguiça frescal.
tinha uma concentração de pernil em torno de 62%, 15% de gordura, 15% de água. Optamos por começar por 500 ppm de nitrito, uma concentração ali de eritorbato de 0,18%, uma concentração de ácido cítrico de 0,02% e 1,8% de sal. É uma formulação básica de linguiça, uma linguiça legal, uma linguiça ela está com um inicial de nitrito acima ali, mas depois de um tempo a gente espera que esse nitrito seja reduzido, né, que seja consumido ali para que ele chegue em 150 ppm. Optamos por começar com uma concentração mais alta para que nós tivéssemos aí um consumo razoável e pudéssemos ter a curva de consumo de nitrito, Juliano, pelo menos que a gente vê em vários livros ali, ela é linear ou ela é quase exponencial no início ali, eu tenho um consumo muito acelerado no início, depois ela tende a estabilizar. O que nós queríamos com esse trabalho era mostrar essa curva, a parte linear dela. Então eu quis começar com um nitrito mais alto para eu conseguir linearizar a parte alta do consumo e tentar chegar no coeficiente angular de consumo. E aí, fazendo isso com um tratamento estatístico, fazendo uma regressão linear no consumo desta massa de nitrito, nós chegamos a um valor, a um coeficiente angular ali, a inclinação da reta do início do consumo ali, de menos 16,033. Eu posso traduzir esse dado que durante a fase alta do consumo de nitrito, ali eu tenho um consumo de aproximadamente 16 ppm por dia. Esse gráfico ele está em concentração de nitrito residual por tempo. Então eu tenho 16 ppm de nitrito por dia. E aí nós fomos variando alguns componentes ali. O primeiro componente que a gente variou foi o eritorbato, que é o antioxidante que usa lá. Então a expectativa era que quando nós aumentássemos o eritorbato, o nitrito consumisse mais, tivesse um consumo mais alto. Então, nós triplicamos a quantidade de eritorbato na forma e obtivemos um coeficiente angular de consumo de menos 16,033. Não, desculpa, 16,033 é o coeficiente angular da fórmula padrão. Quando nós aumentamos o antioxidante, nós tivemos um coeficiente angular de 16,001. Ou seja, praticamente igual, nós não tivemos diferença significativa nenhuma quando nós triplicamos a quantidade de eritorbato. Ou seja, eu posso aumentar a quantidade de eritorbato que eu não aumento o consumo de nitrito. Isso indica também, Carlos, que possivelmente a concentração que nós adotamos como padrão ali de eritorbato já era suficiente para a reação acontecer, favoreceu a reação. Visto que o antioxidante, né, como agente redutor ali, ele participa de dois caminhos interessantes. A formação do óxido nítrico e também, no estado metamioglobina, não vai ter a ligação do grupo NO ali, do óxido nitroso, para a cura da carne. A reação de cor não vai acontecer. O antioxidante ele atua ali, entregando esse elétron ali, reduzindo o ferro no estado de oxidação 3+ para 2+, e retomando aquela cor avermelhada da oximioglobina, para aí sim a reação de cura está acontecendo. Então o antioxidante ele é importante nessa rota de reação. O que esses dados talvez demonstrem para a gente é que a concentração padrão que nós adotamos ali, ela é eficiente, que o aumento é desnecessário. Sim. Aí um outro dado que todo mundo diz, que tem na literatura, isso também é que quando eu aumento a acidez, eu tenho um consumo maior de nitrito. Então, essa massa padrão, nós tínhamos um pH de 5,82, o pH dessa massa. E aí nós fizemos a massa multiplicando por 5 a quantidade de ácido cítrico ali. Então, passamos a massa para 0,10% de ácido cítrico ali. E aí esse pH da massa caiu para 5,57. Com esse pH de 5,57, eu tinha um consumo de menos 16 ali, né, de 16 ppm por dia. Esse consumo passou a ser de 59,9 ppm por dia. O coeficiente angular dessa curva mudou muito, a curva inclinou muito. Tamanha o efeito do ácido em acelerar a reação de consumo de nitrito. Isso representa
373% a mais o consumo do nitrito. Então, quando eu aumento a acidez do meio, eu acelero e bastante o consumo do nitrito. Uma outra variável estudada foi a concentração de nitrito. Então, eu tinha 500 ppm e eu passei a adicionar 300 ppm de nitrito. E aí aqui veio um dado que nós precisamos até ver se isso é consistente, fazer mais pesquisas, que de 16 ppm eu passei para 40 ppm de consumo quando eu reduzi a quantidade de nitrito adicionado, ou seja, eu adicionei menos nitrito e acelerei o consumo do nitrito. Eu não sei se pode ter tido outro fator que não foi mensurado aqui que favoreceu essa aceleração, porque, né, na minha cabeça a lógica é se eu uso menos eu tenho uma velocidade menor, porque eu tenho uma quantidade, mas foram dados consistentes, o trabalho foi feito em triplicata, então a gente traz esses dados aqui até como uma provocação para a galera para tentar buscar alguma literatura ou tentar explicar se esse dado é consistente, se aconteceu só nesse trabalho, se ele tem repetitibilidade em outros trabalhos, e nós também vamos fazer de novo isso aqui para ver se isso repete. Mas a gente traz esses dados aqui porque aconteceu. Em 500 ppm consumia 16 ppm por dia, com 300 ppm consumiu 40 ppm por dia. E aí, não sei se você tem alguma explicação para isso ou se isso é uma incógnita também para você, Juliano. É contra-intuitivo, né? Porque você aumenta a concentração e você desacelera a reação química. Foi um fato curioso para a gente lá também, que cabe outras investigações aí para a gente comprovar esses resultados e procurar encontrar uma resposta, ou se em alguma literatura tem alguma explicação plausível porque nós encontramos lá como resultado. Então, a galera que segue a gente aí fica atenta. Conforme a gente vai fazendo as pesquisas, a gente vem aqui divulgando se realmente se eu colocar menos nitrito eu consumo mais ou realmente teve algum outro fator que nós não conseguimos monitorar ali durante a análise que impactou nesse consumo a mais de nitrito. Uma outra tentativa que nós fizemos também, só o dado aí é 254% a mais, é bastante, bem mais esse consumo aí, né, quando eu diminuo a quantidade de nitrito. Um outro fator que impacta e que nós avaliamos foi a questão da mioglobina. E o que nós fizemos para tentar variar a concentração de mioglobina? Nós aumentamos a quantidade de pernil, ou seja, a mioglobina está presente na proteína, na parte magra da proteína. Eu diminuindo, na verdade, eu tinha 62% de pernil na formulação, eu fiz mais duas formulações, uma contendo 40% de pernil e a outra contendo só 20% de pernil. E eu enchi essa fórmula ali para completar o 100% na gordura, que ali tem uma concentração muito baixa no resquício de carne que fica ali na gordura, mas não tem. Então, com isso, eu estava mudando a concentração de mioglobina presente ali. E aí, eu tinha um consumo de 16, o coeficiente angular de menos 16, nessa regressão linear para minha massa padrão, e passei para um consumo de 21 ppm por dia, quando eu adicionei 40% de pernil, e 23 quando eu adicionei 20% de pernil. Ou seja, de 16 para 21 para 23. Conforme eu estou diminuindo a quantidade de pernil adicionado, eu estou aumentando o consumo de nitrito, aumentando a velocidade da reação. Que, na minha opinião, também é um dado contraintuitivo. Também fica para a galera pesquisar. Aqui eu acho que eu tenho uma opinião para isso, com outros dados que a gente vai apresentar aqui. Mas também eu estou diminuindo a quantidade de pernil na minha formulação e eu estou consumindo nitrito de forma mais acelerada. Não é tão significativo quanto o exemplo anterior da redução, mas está mostrando 16 para 21, de 21 para 23. E eu passando de 60 para 40 e 40 para 20% de pernil. Ou seja, você tem alguma explicação para isso também? Ou você acha que... São dados que se chocam, né? Porque eu aumentar a concentração de nitrito e eu diminuir a concentração de carne ali, de mioglobina, né? E, em todo caso, eu estou mexendo nesse balanço e para o mesmo sentido, né? Só que nós temos resultados contrários aí.
Então é algo para... Para esse eu tenho uma opinião, que vem na próxima variável que nós estudamos, que é atividade de água. Minha massa padrão, ela tinha atividade de água de 0,9774. E aí nós também variamos um ingrediente da formulação para nós diminuirmos essa atividade de água. Então nós aumentamos a concentração de sal. Minha amostra padrão ela tinha 1,8% de sal no produto final. Então eu fiz mais duas massas, uma aumentando para 3% e outra aumentando para 5%. Essa massa com 3% de sal ela me deu uma atividade de água de 0,9650 e a massa com 5% de sal me deu uma atividade de água de 0,9464. Então eu tenho 3 universos diferentes de atividade de água aí. E o meu consumo de nitrito, que era de 16 ppm na atividade de água de 0,977, passou para 19, eu tive um leve aumento no consumo do nitrito, com uma atividade de água de 0,965 e para 24 ppm de nitrito por dia, com uma atividade de água menor, de 0,9464. Isso está mostrando para a gente que a atividade de água ela é um fator muito importante para as reações químicas de forma geral. As reações químicas precisam de água. E é de se esperar que quando eu reduzo a atividade de água, eu diminuo a velocidade das reações. Então, é de se esperar que se eu diminuir a atividade de água, eu tenho um consumo menor de nitrito. Só que, se a gente prestar atenção, reação de nitrito com mioglobina é o tempo todo reação de oxirredução. Redução, oxidação, redução, oxidação. Essas reações de oxidação elas acontecem mesmo com atividade de água baixa. Se eu pegar produtos curados, produtos que têm atividade de água extremamente baixa, se eu não colocar antioxidante, ela vai oxidar o lipídio. Produtos congelados, eles oxidam. Se eu guardo um produto na geladeira por muito tempo, ele não estraga microbiologicamente, mas a oxidação acontece. Produtos quando eu coloco muito teor de sal, é lógico que o sal ele tem uma ação importante ali nas enzimas que fazem oxidação, ele inibe algumas enzimas em determinadas concentrações, mas se eu tirar esse fator de inibição, eu já li alguns artigos que fazem com que o sal ele acelere esse processo de oxidação também, atividade de água. E na minha opinião, isso precisa ser checado, é só uma opinião, quando nós tentamos aumentar a mioglobina, eu diminuí o teor de mioglobina, eu diminuí pernil na formulação. O que eu aumentei para compor a formulação? Aumentei gordura. Quando eu aumentei gordura, eu mexi na atividade de água da minha massa. Então, talvez aquele consumo mais acelerado para aquele dado da mioglobina tenha a ver com essa questão de atividade de água. Que eu também verifico isso quando eu tento avaliar a temperatura. Do ponto de vista do congelamento à temperatura, eu tenho todas essas amostras, nós fizemos esse teste. Nós, ou da equipe sua, do laboratório lá, até um trabalho bem grande, muito bem executado, ela mostrou para a gente que todas elas nós fizemos congelado também. Todas as análises nós tiramos a amostra, analisamos ao longo do tempo, durante os dias, refrigerado e congelado. E aí, para algumas amostras, nós vimos que o congelamento até acelerou o consumo. Para outras, não acelerou. Ficou mais ou menos igual ou diminuiu o consumo. Então, nós temos esse seguinte cenário, que fica como dado para pesquisas e ver a consistência desses dados, para formar uma opinião mais robusta a respeito desse tema. O padrão consumia 16 ppm por dia. Quando eu congelei o padrão, eu passei a consumir 34 ppm por dia. 34 ppm por dia. Olha só, a gente pensa que congelado não consome. Eu vou congelar o produto que eu vou paralisar. Talvez por aí que o Ministério não aceite contraprova de análise de nitrito de forma alguma. Na amostra, quando eu tinha mais eritorbato, eu passei por um consumo de 30 ppm por dia. A acidez, quando foi congelada, passou para 49, quase 50 ppm por dia. E a amostra com menos nitrito passou a consumir 28 ppm por dia. Aí a galera falando, meu Deus do céu, não tá tudo perdido no meio desses números. É um monte de números, está falando um monte de número, menos 16, menos 18, menos 34. Nem lembro mais como eu vi esses números. É porque não se analisa dessa forma. O jeito correto de fazer essa análise é a gente fazer um tratamento estatístico nesses dados
e aí ver o percentual, o nível de significância que tem quando nós apresentamos os dados referentes a nitrito. Então nós vimos ali que é bastante significativo que quando eu aumento a acidez, independente dela estar congelada ou não, ela tem um consumo maior, isso é significativo. Se eu separar esses dados aqui por dados só refrigerado, eu tenho que uma tendência à acidez também ali de acelerar, e esse é o resultado mais consistente desse trabalho, que dá para afirmar com base em outras literaturas, em outras publicações. Mas quando eu não tenho muita diferença ali, ou não tenho diferença significativa quando eu aumento a quantidade de eritorbato, isso também é bem robusto e tem embasamento em outras literaturas, ele mostra para a gente que um aumento na atividade de água tem uma tendência a consumir mais nitrito, e quando eu pego os dados para congelamento aqui, eu tenho que, para as fórmulas onde eu aumentei o eritorbato, o congelamento acelerou o consumo de nitrito. Para a fórmula padrão, o congelamento também acelerou o consumo de nitrito. Onde eu adicionei menos nitrito, o congelamento diminuiu a velocidade, ou seja, a amostra refrigerada consumiu mais nitrito. E onde eu coloquei mais ácido, também a amostra refrigerada consumiu numa velocidade maior de nitrito. Então, assim, fica a provocação para a galera que alguns desses dados precisam de mais pesquisa. Então, a gente tem aí, durante o evento, a gente tem ouvindo vários professores que ouvem, o incentivo para a galera, e nós também vamos pesquisar mais esses dados para ver a consistência desses dados. Então, de forma um pouquinho abrangente, de forma bem jogada para o pessoal, a gente vai disponibilizar esse material depois também, vamos publicar esses materiais também, e aí saem algumas publicações mais detalhadas, não de forma tão acelerada. São esses os dados com relação a nitrito, quando a gente fala nitrito parando em congelamento. A gente pode pensar em nitrito no cozimento, mas a gente fala de cozimento e temperatura no episódio da semana que vem. Não sei se você tem alguma coisa aí para levar, e a gente já encaminha para o final desse episódio para chamar a galera para o próximo já. Alguns conceitos que a gente leva para esse tipo de estudo, de pesquisa. Por exemplo, a gente quando estuda cinética em química, que o aumento da temperatura em 10 graus ele pode dobrar ou triplicar a velocidade de uma reação química, tanto para uma reação química endotérmica quanto exotérmica. E nesse caso aí, a retirada de calor do meio ali, o congelamento, acabou deslocando a reação para um consumo maior, né? O que é contraintuitivo também a gente olhar para esses resultados e tentar criar alguma hipótese, tentar entender o que aconteceu, né? Muitas coisas durante os ensaios ali, a gente desconfiando que poderia ser, por exemplo, no ato de preparar a amostra após retirar ela do freezer, será que o tempo ali de preparação de amostra está induzindo o consumo desse nitrito ali no descongelamento? Tá, então vamos fazer, a gente já está fazendo em triplicado os ensaios, vamos pegar uma outra amostra, né? E vamos, com a amostra congelada, já fazer a preparação, a abertura da amostra ali. E daí o resultado final era o mesmo, mostrando que a reação aconteceu no ato do congelamento e não em si na preparação da amostra ali, depois que nós pegamos ela para analisar. Então são pesquisas que a gente pretende repetir, né, aprender mais, explorar mais, mas são dados interessantes aí que provocam a gente a querer entender melhor esses mecanismos e a aprofundar mais os nossos conhecimentos aí com relação à aplicação dos aditivos em carne. Então, você que está aí, comenta aí se gostou, se não, se concorda com esses dados ou não, se você trabalha na indústria ou pesquisa, se já viu dados similares ou ao contrário, que isso enriquece muito o nosso conhecimento, se tem explicação para alguma coisa que aconteceu aí. E, finalizando por aqui, esse foi mais um episódio do CarneCast. Muito obrigado por estar aqui até agora. E até o próximo, que a gente volta com o Juliano para continuar esse tema aqui, alguns outros que também foram apresentados lá no Meet Leader.